Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Eu sou o pastor Emerson Soares e você está no devocional da leitura da Bíblia completa em um ano da Igreja Batista Central em Laranjal. Quero te agradecer por estar conosco e justificar que hoje nós não tivemos a nossa live, conforme de costume, ao vivo, porque nós tivemos problemas técnicos. Mas eu estou aqui gravando esse vídeo para nós continuarmos o nosso estudo. Estudo esse que colabora para uma busca de uma vida espiritual. Que tudo o que você vier fazer esteja na presença de Deus. Coloque nas mãos de Deus e permita que Ele trabalhe, que Ele molde, que Ele ajuste segundo a vontade dEle. E eu quero começar orando pela sua vida. Em especial, hoje eu quero orar pela Jennifer. A Jennifer ainda está no hospital, esperando aí a oportunidade de trazer ao mundo a Radassa, o Lucas também, que está lá com ela. Quero orar nesse momento pela Rosana, pelo irmão Fidelis, pela irmã Maria Fonsina, pelo irmão Angelino, enfim, por todos da igreja que tem alguma necessidade especial e muitas vezes, por causa disso, não pode estar conosco aqui na igreja. E também quero orar pela sua vida. Se você é membro da igreja ou não, eu quero clamar ao Senhor pela sua vida, tá ok? Vamos orar então? Se você puder e quiser, feche os seus olhos e conecte-se com Deus nesse momento. Vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor está conosco e a tua presença é tudo que nós precisamos. Muito obrigado a Deus pela vida do meu irmão, da minha irmã. Peço que o Senhor continue abençoando, guardando, protegendo, porque, ó Deus, eles são muito importantes para mim. Cuida de cada um deles, ó Deus, e que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através da vida de cada um. Que o testemunho do meu irmão e da minha irmã seja, ó Deus, no sentido de fortalecer a fé daqueles que precisam ser fortalecidos, para que possam, a cada dia, ó Deus, experimentar qual seja a boa, agradável vontade de Deus, do nosso Senhor. Enfim, ó Pai, cuida de todos, eu te peço. Seja feita a tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos então começar aqui a leitura. Sim, se você ainda não tem o seu exemplar, tá ok? Você pode pegar aqui na nossa recepção, aqui na nossa igreja, o seu cronograma. Vamos lá então? O texto de hoje começa em Deuteronômio capítulo 16 e fala sobre as festas. Bem, eu já tenho falado ultimamente que todo aquele que um dia foi resgatado do inferno e hoje vive uma vida na presença do Senhor, ele deve ser alegre, deve ser feliz. E tudo que ele vier a fazer deve ser com gratidão, porque nós fomos resgatados do inferno. E agora estamos vivendo uma nova vida no Senhor. Por isso, vamos viver com alegria. A Bíblia fala sobre as festas que eram celebradas pelos judeus. Essas festas elas eram baseadas no calendário religioso. Eles possuíam dois calendários, um cívico e um religioso. E o religioso, ele começa no mês de Abib. Esse mês seria mais ou menos referente ao nosso abril, ok? Então vamos lá, vamos ler parte do texto aqui. Guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa do Senhor, teu Deus, porque no mês de Abib, de noite, o Senhor teu Deus te tirou do Egito. Das ovelhas e das vacas sacrificarás a Páscoa do Senhor, o teu Deus, no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer e habitar o seu nome. Nela não comerás pão fermentado, e durante 7 dias comerás pães sem fermento, pão da aflição, porque saíste às pressas da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da sua vida. Muito bem. No mês de Abib, aproximadamente lá pelos dias 14 ou 15, eles passaram a celebrar a Páscoa. A Páscoa foi exatamente a festa que fazia lembrar a libertação, que eles celebraram na noite em que saíram do Egito, na noite em que o Senhor tomou os primogênitos dos egípcios
e no dia seguinte eles saíram, depois de ter celebrado a Páscoa. Então, a partir daí, eles começaram a celebrar todo ano essa Páscoa para poder celebrar a libertação deles. Lembrando que a nossa Páscoa é Jesus Cristo, porque Jesus nos libertou do pecado. Quando nós celebramos a Páscoa, nós celebramos a libertação do pecado através de Jesus Cristo. Bem, essa festa, ela foi celebrada também quando Jesus morreu e ressuscitou. Os judeus estavam celebrando exatamente a Páscoa. Por isso que Jesus é a nossa Páscoa, a Páscoa dos cristãos. Porque ele morreu exatamente no período em que os judeus celebravam a libertação do Egito e nós celebramos a libertação do pecado. Repito, Jesus é a nossa Páscoa. Eles comiam os pães sem fermento, conforme o texto diz, para poder se lembrar da saída às pressas que eles tiveram lá do Egito, no momento em que o faraó estava com o coração pesado porque tinha perdido seu filho primogênito. Ele permite o povo sair, mas depois ele muda de ideia e corre e vai atrás do povo com o seu exército. É quando Deus permite que o povo passe pelo Mar Vermelho e logo depois, quando o faraó e seus cavaleiros tentam ultrapassar, as águas sucumbem Faraó e todo o seu exército. Então, a primeira Páscoa mais importante para o judeu é exatamente a primeira festa importante para o judeu é a Páscoa, porque ela celebra a libertação do Egito. Bem, depois da festa da Páscoa, existia uma outra festa. Essa festa era a festa das semanas. Eles contavam 7 semanas, aproximadamente 49 mais 1, 50 dias, e eles celebravam a festa das semanas. Existia 2 motivos para essa festa, tá? Primeiro, eles celebravam o início da colheita de trigo, acabavam a colheita da cevada, que era mais rápido, e eles começavam a colheita dos grãos do trigo. Então, além de ser das semanas, referente às 7 semanas que contavam depois da Páscoa, eles celebravam também o início. Era quando eles ofereciam as primícias daquilo que eles tinham colhido ao Senhor. Sempre as primeiras colheitas, as primeiras crias das ovelhas, das vacas, eles ofereciam ao Senhor, porque era a oferta das primícias. Então, mais ou menos aí no início mais ou menos em maio, por aí, eles celebravam essa festa. Isso no nosso calendário, né? Deixa eu ler aqui o texto. Comerás 7 semanas, começarás a contar as 7 semanas desde o dia em que começares a usar a foice na plantação. Então celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, segundo a medida da tua oferta voluntária da tua mão, que darás conforme o Senhor teu Deus te houver abençoado. E te alegrarás diante do Senhor teu Deus, tu, teu filho e a tua filha, teu servo e a tua serva, o levita que mora nas tuas cidades, o peregrino, o órfão, a viúva que estão contigo, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome. E te lembrarás que fosse escravo no Egito, guardarás esses estatutos e os cumprirás. Durante 7 dias celebrarás a festa dos tabernáculos, quando houveres colhido o teu trigo e as tuas uvas. Essa já é a terceira festa, a festa dos tabernáculos. Mas vamos voltar um pouquinho na festa das semanas. Eles pegavam as primícias e entregavam ao Senhor. Por quê? Lembra do tema do devocional de ontem? Eu falei sobre perdão, sobre transformação e oferta e dízimo. Todo coração grato ao Senhor, ele contribui com a obra do Senhor. Porque aquilo que aconteceu com ele, ele quer que aconteça com outros também. Então, a oferta, o dízimo, está intimamente ligado naquilo que Deus fez conosco. Se Deus te transformou, com certeza, você vai ter alegria e prazer em contribuir com o seu dízimo, com a sua oferta, para que a igreja possa alcançar outras pessoas e para que outras pessoas sintam o que você também sentiu. Então, lembre-se disso. Se o seu coração está grato, se você está feliz porque Jesus te alcançou, colabore.
para que a igreja possa avançar e outras pessoas possam ser alcançadas também pela mensagem do Evangelho. Bem, no final do texto que eu li, ele já fala sobre a festa dos tabernáculos. Essa era a terceira festa. Nessa festa, eles estavam agradecendo a Deus pela colheita. Ela acontecia mais ou menos entre setembro e outubro no nosso calendário, que era aproximadamente sete meses depois que eles tinham começado a sua colheita. E eles celebravam agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus tinha feito. Então, quando nós temos um coração grato, um coração feliz, um coração liberto, nós teremos motivo para celebrar. E quando nós celebramos, é impossível nós não nos envolvermos com a obra. Nós não entregarmos ao Senhor a nossa vida para que Ele nos use conforme a vontade dEle. E é assim que a igreja vai crescendo, é assim que a igreja vai avançando. E daqui a pouco, aquelas pessoas que você ora por elas, para que elas aceitem a Jesus, elas vão acabar aceitando. Porque a igreja vai avançando. Ajude a sua igreja a avançar. Coloque-se à disposição para trabalhar. Contribua de forma generosa para que a cada dia nós possamos fazer mais e mais. Porque quanto mais nós fizermos, mais vidas serão alcançadas, mais pessoas serão libertas, mais famílias estarão estruturadas, mais crianças crescerão em um lar ajustado, em um lar saudável. Mais pessoas terão relacionamentos que sejam para o crescimento e não tóxicos. O que você quer da sua vida, para a sua vida, para a sua família? Você quer algo bom? Então, com certeza, você vai colocar a sua vida nas mãos do Senhor para que o Senhor te use como instrumento onde quer que você esteja. E você seja a presença de Deus aonde quer que você esteja. A Páscoa celebra a libertação. A festa das semanas celebra o início da colheita e também celebra as primícias, consagra ao Senhor as primícias. E a festa dos tabernáculos é o final da colheita, quando eles agradecem a Deus pela colheita. Sempre lembrando de deixar parte da colheita para que os pobres pudessem se satisfazer. Assim como aconteceu com Ruth e Boaz, né? Boaz deixava, era costume do judeu, ele era um bom judeu, deixar parte da colheita para trás para que os pobres pudessem colher e pudessem viver daquela colheita. Vamos lá no capítulo 17. Aqui no capítulo 17 a coisa já começa a apertar um pouco, né? Olha só o que diz no verso 1. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou ovelha que tenha defeito ou mácula, pois isso é abominação para o Senhor teu Deus. Era a orientação para que quem oferecesse por gratidão a Deus uma ovelha ou uma vaca, ela não podia ter defeito. Tinha que ser o melhor. Aquilo que estivesse sem defeito algum, porque Deus merece o melhor. Irmãos, quantas vezes eu falo aqui na igreja, se você for cuidar das crianças, dê o seu melhor. Se você for cuidar da cantina, dê o seu melhor. Se você for trabalhar para o Senhor na recepção, dê o seu melhor. Se você vai ensinar como professor, dê o seu melhor. Se você vai pregar, vai cantar, vai tocar, dê o seu melhor, porque Deus não aceita oferta pela metade. Deus não aceita oferta meia boca. E talvez você esteja se esforçando para estar aqui, mas você não oferece o melhor. Deixa eu dizer uma coisa, Deus não está aceitando a sua oferta. Se a sua oferta não for o melhor que você pode fazer, se tiver algum defeito na sua oferta, Deus não vai receber. Se o seu dízimo, se a sua oferta em dinheiro for com pesar, com tristeza, ela não move o coração de Deus. Ela tem que ser fruto da sua gratidão, entregue ao Senhor de uma forma deliberada, com alegria. Faça isso, Deus vai receber a oferta. Mas se ela estiver maculada, se ela estiver suja, se ela estiver sem o seu desejo de ofertar, Deus não vai receber. Ainda no capítulo 17, fala sobre os julgamentos de questões difíceis. Verso 12 diz assim: o homem que comportar com arrogância, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para cultuar o Senhor, teu Deus, nem
ao juiz, esse homem morrerá, tu eliminarás o mal de Israel. Bem, graças a Deus que nós não vivemos desse tempo, né? Porque quantas pessoas que desobedecem o pastor, sendo orientado por Deus, obviamente, né? E desobedecem o pastor, né? Se fosse na época do Velho Testamento, seria punido com a morte. Mas nós vivemos em outro tempo, tá? Nós vivemos no tempo da graça, da misericórdia. E se não fosse pela graça e misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido consumidos há muito tempo, pela nossa negligência, pela nossa falta de compromisso. Então, graças a Deus que hoje nós vivemos debaixo de uma nova aliança, que começou, que foi celebrada por Jesus Cristo. E agora nós estamos aqui tendo a misericórdia do Senhor. Mas mesmo esse texto deixa para a gente um ensinamento muito importante, que nós precisamos respeitar a nossa liderança. Foi Deus quem os colocou lá. Até o próprio Pilatos, que julgou humanamente Jesus Cristo, Jesus disse para ele, olha, você não estaria aí se Deus não tivesse dado essa autoridade a você. Então, respeite a sua liderança. Isso faz bem para o bom andamento da obra do Senhor. Nada impede de você questionar o seu líder, tá? Mas sempre com muito respeito e tendo em vista o crescimento da obra, que é o bem maior, ok? Vamos lá, vamos seguir em frente. A escolha de um rei, Deus até orienta, embora eles não tivessem um rei ainda, eles tivessem ali Moisés com ele, que era um profeta, um homem escolhido por Deus, um legislador, alguém que cuidava não somente de cuidar do povo, de organizar, de administrar, mas também, a partir das leis do Senhor, ele julgava, ele dava a orientação necessária para o povo. Eles tinham Moisés, mas Deus já sabia que em algum tempo eles pediriam um rei. E Deus passa algumas informações muito importantes para que o rei fosse um rei segundo o coração dele. Ele fala a respeito de mulheres, onde, por exemplo, Salomão pecou. Salomão tinha aí cerca de 1000 mulheres, se eu não me engano, 700 esposas e 300 concubinas. Então, e tudo isso para celebrar tratos com outros reinos e fazer alianças. O que, nesse texto aqui, nós entendemos que não faz bem, porque Salomão foi influenciado por muitas mulheres com quem ele se envolvia, exatamente para tentar buscar ter um bom relacionamento com todas elas. E lá no finalzinho do texto, ele diz o seguinte, aliás, no verso 14 primeiro, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá e conquistares, e habitando nela, disseres, designarei para mim um rei, como fazem todas as nações ao redor. Verso 15, certamente designarás como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. O rei deveria ser escolha de Deus e não do povo. O povo lá na frente, depois do reino divide, né? Aliás, antes do reino dividido, né? Mas quando eles escolhem um rei, que é Saul, eles escolhem segundo a sua própria vontade, segundo a sua própria visão. Eles não consultam a Deus e acabam errando na escolha. Aí depois Deus manda um rei segundo o coração dele, que foi Davi. Como a história muda, né? De Saul para Davi, onde o povo escolheu, onde Deus escolheu. Verso 19 diz assim, ele terá consigo a lei, aqui está falando da lei, e lerá todos os dias da sua vida para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, e a guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para os cumprir. Enfim, Davi escreveu muitos salmos, e dentre eles, Davi escreveu lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Por isso ele era um rei segundo o coração de Deus. Vamos lá. Capítulo 18. No capítulo 18 é muito importante, tá? Porque algumas pessoas podem te questionar sobre algumas práticas e você precisa ter na ponta da língua para poder responder a essas pessoas, principalmente quem lida com religiões de matrizes africanas. Nós respeitamos, tá? Não é nenhum discurso de ódio, muito pelo contrário. Nós amamos a todos, mas temos o nosso posicionamento. O fato de eu amar alguém que pratica algo que para mim é errado, não quer dizer que eu tenha que concordar. Eu tenho o meu posicionamento.
E aqui ele fala principalmente sobre a questão daqueles que buscam mortos, adivinhação. Vamos ler parte do texto. Capítulo 18, verso 1. Os sacerdotes, levitas e toda a tribo de Levi não terão parte na herança de Israel e comerão das ofertas queimadas ao Senhor e da herança dele. É a participação dos profetas e dos levitas quando entrarem na terra. Verso 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer as abominações daqueles povos. Não haverá contigo quem sacrifique o filho ou a filha no fogo, que era a oferta ao deus Moloque. Nem adivinho, ou seja, aquele que prevê o futuro. Nem prognosticador, é aquele que diz o que está acontecendo na sua vida. Nem agoureiro, ou que lança encantamentos. Nem feiticeiro, aquele que lança feitiços. Nem encantador, que também está envolvido dentro de feitiçaria, nem quem consulte um espírito adivinhador. Nem mágico, obviamente que a gente não está falando de ilusionista, tá? O que nós vemos da televisão, por exemplo, não são mágicos, são ilusionistas. O mágico é aquele que recorre a espíritos malignos, espíritos imundos, para que eles façam prodígios e sinais. Nem quem consulte mortos. Irmãos, nós não acreditamos em reencarnação. Nós acreditamos no que está escrito lá em Hebreus 9, 27. Cada um, Deus permitiu a cada um morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Se só pode morrer uma vez, não existe reencarnação, ok? Então, se uma vez que a pessoa morreu, ela vai para o julgamento, ela não tem mais contato. Lembra da parábola do rico de Lázaro? O rico que foi para o inferno, foi para o Hades, ele queria voltar para os seus parentes, mas Abraão não permitia, dizendo, olha, existe um abismo. Não dá para você falar com eles. Não dá para você se comunicar com eles. Então, não existe a capacidade de nós comunicarmos com mortos. E se existe algum tipo de ação parecida com essa, é exatamente consulta a espíritos imundos, espíritos malignos. Ok? Enfim, o texto termina falando o seguinte: quando o profeta falar em nome do Senhor e a palavra não se cumprir, nem acontecer o que foi falado, é porque o Senhor não falou essa palavra. O profeta falou por arrogância. Não o temerás. Irmãos, infelizmente, tem muita pessoa que se diz profeta por aí e que diz palavras de arrogância, que não são palavras de Deus, são palavras dele mesmo. Eu acredito que o servo de Deus, ele pode profetizar. E o que é profetizar? É trazer da parte de Deus uma mensagem para que possa ser proferida. E quando essa palavra proferida, ela tem base na Bíblia, na palavra de Deus, essa palavra é inerrante. Agora, quando as palavras são de arrogância, eu acredito que não sejam da parte de Deus. Porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. Nosso Deus é um Deus de paz, de alegria, é um Deus de orientação, de desafios, mas não um Deus de confusão. Então, meus irmãos, a partir do conhecimento do que nós vimos aqui hoje, a festa e as ofertas estão intimamente ligadas para que o povo possa se sentir feliz e alegre, tanto no exercício da obra do Senhor, fazendo algo na igreja ou pela igreja, mas também no seu dia a dia. Então, se você um dia foi resgatado do inferno e hoje você tem a salvação garantida em Jesus Cristo, seja feliz, sorria, dê palavras de bênção para as pessoas que estão ao seu redor, seja instrumento de Deus, profetizando para essas pessoas, falando da parte de Deus aquilo que Deus quer que elas saibam. Faça isso. Eu tenho certeza que Deus vai te usar de forma poderosa. Celebre, glorifique a Deus, exalte ao Senhor em todo o tempo. Mais uma vez, muito obrigado. Desculpa por hoje não ser aquela transmissão ao vivo para que você possa participar, fazer seu pedido, mas permitindo Deus, amanhã nós teremos a nossa transmissão aqui ao vivo. Lembrando que no sábado, às 9 horas da manhã, tem aqui na igreja o nosso treinamento,
nosso curso de sonoplastia com Jefferson Bahia, um dos melhores profissionais da área de São Gonçalo. Então, venha, participe com a gente. Se você quer ajudar aqui na igreja nessa área, se você almeja se envolver com a obra do Senhor e acredita que esse seja o seu chamado, vem para cá para você ser aperfeiçoado. Mais uma vez, muito obrigado. Convido você a participar da nossa Escola Bíblica Discipular, todo domingo, às 9 horas da manhã, aqui na igreja, na rua Cardeal Sebastião Leme, lote 4, quadra 75, Laranjal, em frente à torre de celular, tá ok? Na curva do 30. É só você entrar entre o Rede Economia e o Colégio Estefânia de Carvalho, que 600 metros à frente você vai passar em frente à nossa igreja. Você será muito bem recebido, inclusive no culto de louvor e adoração ao nosso Deus, às 19 horas também aqui na igreja, tá? Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor, e o meu desejo é que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre a sua vida, hoje e sempre. Vamos orar novamente? Vamos. Meu Senhor e meu Deus, obrigado pela tua palavra que nos orienta. Obrigado, a Deus, pela vida do meu irmão e da minha irmã. Peço que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através de cada um deles. E o testemunho deles, ó Deus, venha transformar vidas. Pessoas que venham a ser restauradas pelo Espírito Santo do Senhor, através do testemunho e da pregação do meu irmão e da minha irmã. Cuida de todos que estão nos acompanhando, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graça e paz, meu amado irmão. Fica com Deus.